Fala pessoal, bom dia. Então, a gente vai começar agora a falar de termodinâmica, né? Para começar a falar de termodinâmica, a primeira coisa que eu preciso entender são gases, né? Então, termodinâmica é um processo pelo qual eu vou conseguir produzir energia mecânica através do calor, né? E para tanto eu utilizo gases devido ao seu alto poder de expansão, né? Quando eu aqueço um gás, ele dilata muito mais que um líquido ou que um sólido, né? Só que o gás é mais difícil de estudar, né? Por quê? Porque eu não consigo confinar ele, pegar ele, segurar, não consigo ver, não consigo pesar diretamente, né? Então, para eu estudar um gás, eu vou precisar de três variáveis de estado, certo? E eu vou estudando o gás em determinados estados, né? Um estado é como o gás está se comportando a cada instante, né? Em um determinado instante, e as variáveis de estado são o que vão definir esse comportamento. Elas são pressão, volume e temperatura. Para eu definir o estado de um gás, então, a relação matemática que a gente tem é que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura, né? O que isso daqui está me dizendo? Que para cada valor de pressão eu tenho um valor de temperatura, ou de volume, e um valor de temperatura, certo? Então, essas três variáveis, elas andam juntas sempre, né? Para uma temperatura eu vou ter uma pressão e um volume. Se eu mudo um pouco a temperatura, posso mudar a pressão e volume juntamente, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Se eu mudo uma das variáveis de estado, as outras acompanham, e aí vai ter o que eu chamo de mudança de estado, certo? Uma mudança de estado vai ser caracterizada então da seguinte maneira: eu vou ter uma pressão, um volume e uma temperatura inicial, só que aí quando eu mudo alguma dessas três coisas, as outras acompanham, então eu vou ter uma pressão, um volume e uma temperatura final. Os cientistas, quando estavam estudando isso, perceberam que essa relação era sempre constante, né? Então o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura dava um número sempre constante. Então por isso que eu posso igualar, né, o estado inicial com o estado final, né? E aí eu consigo descobrir a variável que está faltando, certo? Esse R aqui, ele é conhecido como constante dos gases, ele pode assumir vários valores, vai depender das unidades de medida da pressão, do volume e da temperatura, mas no geral ele vai ser 0,082 se a pressão tiver em atm, o volume tiver em litro, e ele vai ser 8,3 se a pressão tiver em pascal ou newtons por metro quadrado e o volume tiver em metro cúbico. A temperatura só pode estar em graus Kelvin. Eu só vou trabalhar com gases na temperatura em graus Kelvin. Por quê? Pressão e volume só podem ser positivos, então a minha escala de temperatura também só pode ser uma escala que admita valores positivos. Então, pressão e volume eu posso trabalhar em qualquer unidade de medida, só que temperatura eu preciso trabalhar em kelvins, né? E dependendo dessas unidades de medida, eu vou mudar a constante dos gases, né? O valor vai mudar. Beleza, gente? Por hora é só. Valeu!